que significa aprender com o erro? Ignorar a situação? Gente, ignorar é deixar para lá. Essa palavrinha tem aparecido muito nessas questões novas aí, dessas 1.500 questões. É deixar para lá. E a gente não deixa para lá, né? Se errou, não é deixar para lá. Refletir e não repetir a infração. Refletir é pensar sobre aquilo. Olha, eu cometi um erro, deixa eu pensar sobre isso. E não repetir isso mais. Isso aqui faz sentido. Evitar falar sobre o assunto. Tem gente que fica constrangida, com vergonha, não quer falar sobre aquilo, mas a depender do caso, da infração, seria importante até que você conversasse com alguém, um especialista, alguém que pudesse trocar uma ideia com você para melhorar. Então, o evitar falar sobre o assunto não acho uma boa ideia. Culpar o agente de trânsito? É o agente que é o culpado. Você cometeu o erro, ele é que é o culpado. Tem que escutar você reclamando. D tá fora, B de bola a resposta, com certeza. Por que respeitar os prazos é importante? Que prazos? A questão não falou. Que prazo? Prazo de quê? A gente vai ter que ler as alternativas para entender prazo de quê, né? Porque aumenta pontos. Que pontos? Aonde? Está falando de quê? Não faz muito sentido isso aqui, não. Para não perder o direito de defesa. Defesa de quê? Para ganhar descontos automáticos, já entendi. Pelas alternativas, a pergunta aqui está querendo dizer do prazo do processo administrativo de trânsito, que é aquele que vai gerar penalidades para você, multa e coisa do tipo. Então, quem elaborou essa pergunta já sabia o que ele estava querendo perguntar, mas ele esqueceu que quem está lendo, se não tiver expresso aqui, a pessoa não vai adivinhar, né? Então, a gente tem que analisar as alternativas para descobrir o que a pessoa que estava pensando, quem perguntou, olha só. Muito mal elaborada essa questão, tá? Porque aumenta pontos, porque respeitar os prazos aumenta... Se eu respeitar ou desrespeitar os prazos do processo administrativo, não vai aumentar nem diminuir meus pontos. Os pontos já vão acontecer conforme a infração que você cometeu. Leve 3 pontos, média 4, grave 5, gravíssima 7. Não é isso que a gente aprendeu? Então, isso aqui não faz sentido. Para não perder o direito de defesa? Sim, porque você tem prazos ali, ó, você tem até a data tal para se defender. Então, isso aqui faz sentido. Para ganhar descontos automáticos, respeitar os prazos é importante para ganhar descontos automáticos. Olha, existem descontos sim. Quando a pessoa paga, por exemplo, a multa até a data do vencimento, veja, tem um prazo até a data do vencimento, ela tem um desconto, 80%. Esse desconto é automático? É automático. Se a pessoa pagar até o vencimento, 80% de desconto. Então, isso aqui serve como resposta. Vamos deixar essas duas abertas por enquanto. Para evitar a apreensão do veículo? Não, é questão de prazo aqui, até porque a apreensão de veículo nem existe mais. O que existe hoje é a remoção. Parece a mesma coisa, mas não é, tá? Então, isso aqui não existe. Caiu a apreensão, já sabe que está errado. Ficamos aqui entre B e C. E aí, olha, para não perder o direito de defesa, beleza. Para ganhar descontos automáticos. As duas coisas são importantes, na minha opinião. E aí, o que o Detran quer que você marque? Nesse caso aqui, ele quer que você marque letra B. Apesar de que, no meu entendimento, tanto a B quanto a C são importantes. Por que parar na faixa de pedestres é proibido? Parece óbvio, né? Você vai atrapalhar o pedestre a atravessar, né? E a regra proíbe, você pode ser punido por isso. Vamos ver as alternativas. Porque atrapalha os outros motoristas? Não, os outros motoristas não atrapalham os pedestres. Porque aumenta o consumo, quer dizer que vai gastar mais combustível se eu parar sobre a faixa pedestre? Porque estraga a pintura da via? Tem gente que poderia até pensar nisso, né? Tem aquela pintura ali da faixa pedestre, eu paro em cima, mas eu parar ou passar sobre ela daria na mesma, né? Então não é isso não. Porque a faixa é espaço exclusivo para o pedestre. Ah, tá aí, ó. Letra D de dado, questãozinha fácil, né? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. O que significa parar afastado a mais de 50 centímetros da guia? Guia é o meio-fio, tá? Caso você não saiba, é o meio-fio. A beirada ali da calçada, que divide a calçada da pista de rolamento. O que significa parar mais de 50 centímetros? É uma infração de trânsito. Uma infração de trânsito leve, tá? Bora ver. Uma manobra de estacionamento especial, não. Parar. Aqui falou parar.
E aqui já é outra coisa, que já é estacionamento. É diferente. Parar é uma coisa, estacionar é outra. Apenas um erro estético. Apenas é casca de banana. Onde tem uma casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser errada. Professor, por que casca de banana? Pois é, eu descobri nessas questões do Detran 20 palavras que eu classifiquei como casca de banana. A pessoa pisa, escorrega e cai. 90% das vezes que essas palavras aparecerem na alternativa, a alternativa é errada. Não é 100%, mas 90% é. Ou seja, é quase 100% confiável, né? Professor, precisa saber que palavras são essas. Pois é, isso a gente ensina, são 20 palavras, tá? Isso a gente ensina no nosso curso. Bora para cá estudar com a gente. Infração leve ou média? Ela é leve, a infração é leve. Parar a mais de 50 centímetros é leve. Se fosse mais de 1 metro, aí seria média. Mas ela é leve. Então, ou média, não é ou média, não. É leve. Situação permitida? Não, não é permitida. Olha que curioso. O ou aqui te deu uma margem de a gente entender. Olha, essa infração pode ser leve ou média. Na verdade, ela é leve. Ela nunca vai ser média. A mais de 50 centímetros é leve. A mais de 1 metro é média. Então, essa alternativa ficou assim, meio certa. Entre uma meio certa e as outras totalmente erradas, a gente tem que ir nessa meio certa, né? Questãozinha mais elaborada de novo. Por que não se deve embarcar ou desembarcar passageiros em locais proibidos? Porque é proibido, é óbvio, né? Se o local é proibido embarcar e desembarcar, eu não posso. Por isso que eu não posso. Mas vamos lá. Porque causa multas apenas leves, apenas é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Porque é desconfortável. Para quem? Para o passageiro? Ficou estranho isso aqui, né? Para quem? Desconfortável para quem? Porque demora muito? Ué, quer dizer que desembarcar em local proibido demora muito? Normalmente não, né? Às vezes o cara desembarca em local proibido porque é mais rápido. Ele quer agilizar a vida dele, não quer andar até um lugar onde seja permitido. Então eu não concordo com isso aqui não. Porque atrapalha o fluxo, atrapalha o trânsito. Dá ele parando no local proibido para deixar o passageiro descer ou subir. E gera risco? Ah, sem dúvida. Essa aqui é a resposta. Por que ignorar a sinalização em área de obras é perigoso? Bom, se tem uma sinalização avisando sobre obras, é para você tomar cuidado. Essa sinalização, inclusive, é de cor laranja. É parecida com aquelas amarelas, né? Tem aquelas placas amarelas quadradas assim, que são de advertência, é parecida. Só que é de cor laranja, porque a obra não é definitiva. Um dia aquela obra tem que acabar. E toda sinalização temporária, que não é definitiva, ela é de cor laranja. Anota isso, porque isso aí que pergunta em prova, tá? Ignorar é deixar para lá. Bom, se tem uma sinalização me avisando que tem obra, eu vou deixar para lá? É perigoso, claro que é perigoso se eu deixar para lá. Por quê? Porque causa pequenas multas? Não, nem causa multa. Esse tipo de sinalização não gera multa, desobedecer ou ignorar, não gera. Porque são placas de advertência, placa de obras, placas laranjas ou amarelas, no caso das outras advertências. E placas que geram multa são as placas de regulamentação. Então aqui não gera multa, porque coloca em risco quem trabalha no local e quem está dentro do carro também, né? Os dois. Então aqui está certo. Porque atrasa o condutor, eu deixar para lá a sinalização que está avisando sobre obra, atrasa o condutor? Eu deixar para lá atrasa? Tem gente que deixa para lá para não atrasar, né? Ah, tem uma sinalização de obra, mas eu vou ignorar para não me atrasar. Então, não é porque atrasa, não é para não atrasar. Porque reduz velocidade? Sem sentido, né? Sem sentido. Vou deixar para lá porque isso aqui reduz as velocidades. Não, nem sempre. Às vezes está te dizendo que tem uma obra ali para você passar mais longe, não tem a ver com velocidade. B de bola é a resposta, sem dúvida. Por que agir com empatia melhora o trânsito? Empatia é ser gentil, é pensar nos outros também. Isso melhora o trânsito por quê? Parece óbvio, porque evita discussões, conflitos, buzinadas, fechadas, esbarrões no trânsito, não é? Porque deixa o trânsito mais rápido? Não necessariamente. Agir com empatia não vai deixar o trânsito mais rápido. Pode deixar ele mais fluido, mas mais rápido eu não marcaria.
Porque protege quem divide a via. Como assim divide a via? Divide a via ao meio? Divide a via ao meio? Quem faz isso é o órgão de trânsito, né? Não, aqui se divide a via significa compartilha o espaço com você. Quem que compartilha a via com você, esse espaço com você? Pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas de ônibus, de caminhão. Protege quem divide, eu não diria nem só protege, né? Mas uma série de outras coisas. Cria ali um ambiente melhor quando você pensa nos outros. Isso é empatia. Pode ser essa resposta, meio vaguinha, mas pode ser. Porque evita multas. Agir com empatia evita multas. Assim, indiretamente, talvez, mas diretamente não. Às vezes o cara é até simpático ali, pensa nos outros, mas hora ou outra... Eu estava sem cinto de segurança, por exemplo. Se ele estava sem cinto, ele não deixou de ser empático com os outros, com quem ele divide a pista. Mas ele vai tomar multa, então não evita a multa não, tá? Porque dá vantagem ao motorista. Vantagem? Que vantagem? Ficou vago. Não iria nessa. B de bola é a resposta que o Detran quer que você marque. Por que manusear o celular é uma das infrações mais perigosas? Porque tira a atenção da pessoa do trânsito. 2 segundos olhando para o celular, uma criança passa na frente, aí já era. Porque gasta bateria? Bateria de quê? Do carro ou do celular? Do celular gasta, né? Do carro não. Não é por isso não. Porque retira totalmente a atenção do condutor? Totalmente eu acho que não tira não, mas tira muito a atenção. Então pode ser essa. Porque faz o carro tremer? Não. Mexer no celular o carro não vai tremer. Não devia tremer, né? Para a pessoa parar de mexer. Porque causa transtornos leves. Que transtornos? Em quê? Transtorno mental, transtorno do trânsito. Vago, né? Alternativa vaga. Não é essa. A resposta é a letra B de bola. Por que não indicar o real condutor é prejudicial? Real condutor. Para quem não estudou, isso aqui pode parecer estranho, mas eu vou explicar para você. Imagina que você tem um carro, emprestou esse carro para alguém. E se alguém passou correndo num radar? O radar sabe quem estava dirigindo? Não. Então o órgão de trânsito vai fazer a multa e vai mandar para você, dono do carro. Então você precisa de indicar o órgão de trânsito. Ó, quem estava dirigindo era fulano, era eu não. Ele é o real condutor. Entendeu? Tem prazo para fazer isso. 30 dias a contar do recebimento da notificação. Do recebimento não, a contar da emissão da notificação, que é o aviso sobre a autuação. Esse aviso ele vai chegar por meio da sua carteira digital, a sua habilitação digital aí, ou pelo correio, ou até as duas coisas, tá? A partir do momento que o órgão de trânsito emitiu aquilo, já começa a contar 30 dias. No mínimo 30 dias, pode ser mais de 30 dias. Vai constar lá no aviso, na notificação, até que dia você tem para poder apresentar o real infrator. Porque atrasa o pagamento? Não indicar o real condutor atrasa o pagamento? Não. Porque compromete a velocidade do processo? Compromete, porque o órgão de trânsito estava achando que era você e na verdade era outra pessoa. Então isso aqui faz sentido. Porque dificulta estacionar? Não tem nada a ver. Porque muda a placa do carro? Também não tem nada a ver. B de bola é a resposta.